questão das funções e poderes do Estado. Uma coisa vocês já entenderam, vocês são município. Outra coisa vocês vão entender, vocês são administração pública. Para entender o que significa ser administração pública, ser a administração pública do município, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Estado tem várias partes dele estruturadas em segmentos. Então, você tem um segmento com uma determinada função, que chama judiciário, um outro segmento com outra função, que é o executivo, que administra, e um outro segmento com outra função, que é o legislativo, que exerce a função de legislar. Cada um desse grupo de segmentos persegue um fim. É óbvio que por trás desse fim a gente tem sempre a finalidade pública. E as atividades são atividades variadas. Mas qualquer que seja a atividade é função do Estado. Então nós estamos falando de funções estatais. A função de legislar é uma função do Estado, a função de administrar é uma função do Estado e a função de julgar é a função do Estado. O poder é uno. Eu costumo brincar até que em pleno século XXI é quase, para quem estuda direito constitucional, é quase ultrapassado falar assim, o Estado tem soberania, é um grande poder uno, que se distribui entre os poderes do Estado. Está bem fora de moda falar isso. Porque você ainda fala de soberania, menina, acredita nesse negócio? Que o Estado tem soberania, tem um poder acima de todos, e é por isso que ele pode entrar na nossa vida e estabelecer limitações. É por isso que a defesa civil vira para você e fala assim, sai lá da sua casa que está caindo água, não passa nessa rua, não passa na pinguela, porque senão você vai cair. Por que o Estado pode invadir a minha esfera de decisão e falar que eu não posso passar uma ponte? Porque ele tem soberania, porque ele tem um poder extroverso que permite que ele saia da esfera dele e entre na esfera dos indivíduos e das pessoas jurídicas. É por causa desse poder uno, indivisível, e que eu considero indelegável, apesar de muita gente achar que não é, que a gente tem essa possibilidade do Estado cumprir a finalidade. Eu assisti uma palestra no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo incrível, de um palestrante chamado Eduardo Moreira. Ele é economista. Eu confesso a vocês, tem hora na vida que a gente paga a língua, né? Eu estava indo para o encerramento do Congresso, e quem ia fazer a palestra de encerramento é o professor Joares Freitas, que é um administrativista que eu admiro muito. O Joares Freitas é um administrativista do Rio Grande do Sul, e fala super bem e tal. Ele fala, o Joares Freitas vai dividir a mesa. Eu falei, com quem? Eduardo Moreira. Eu falei, quem é Eduardo Moreira? Eu não sei, o administrativista não, ele é economista. Economista, ele é ex-banqueiro. Eu falei, nossa senhora, eu devo ter beliscado o menino Jesus, mamãe da Nossa Senhora. Terminou o Congresso de Direito Administrativo, escutando um banqueiro. Hoje tudo acabou. E aí eu fui para a palestra e assentei de lado. Sabe quando você assenta de lado e fica olhando a pessoa assim? Eu assentei de lado, fica olhando a pessoa. Com 5 minutos eu estava assim. Ele começou a palestra falando algo que é muito difícil da gente concluir, só que indicando dados técnicos para eles. Falou, de verdade, o que é o Estado? Para que o Estado existe? O Estado existe porque a gente é uma coletividade que precisa de um tanto de coisa para viver junto e a gente precisa arrecadar dinheiro, gerir esse dinheiro, fazer as coisas que são necessárias e aplicar no benefício de todo mundo. O Estado é esse espaço. O Estado é o espaço onde se arrecada o dinheiro para poder fazer um tanto de coisa para beneficiar todo mundo que vai ser atingido por aquele determinado dinheiro. E a ideia é que você arrecade dinheiro de quem tem para fazer em benefício de todos, inclusive os que não têm a capacidade de contribuir na arrecadação tributária para o custeio das despesas das atividades que não são necessárias para aquele todo. Educação, saúde, segurança, todo mundo precisa. Tem gente que não pode pagar. Então a gente arrecada tributariamente de um tanto de gente e distribui as atividades, resultado da aplicação daquelas receitas em relação a despesas que vão implicar ganhos para a comunidade. É uma lógica. E aí dizer, assim, com a tranquilidade, menos o Estado brasileiro, que é um Robin Hood às avessas. Que a rigor, o Estado era para arrecadar de quem tem para dividir para todo mundo, inclusive para quem não tem. O Estado brasileiro não, ele arrecada de quem não tem. E distribui para todo mundo, inclusive para quem tem. Por quê? Você dá isenção tributária e benefício fiscal para quem já tem. Porque você não tem imposto sobre grandes fortunas. Porque quem consegue fazer planejamento tributário e evitar o pagamento pelas maiores alíquotas, etc., é quem está no topo do topo da pirâmide.
E aí eu não estou falando de dizer quem acha que é rico, não, porque classe média no Brasil acha que é rico. Não, amor, classe média no Brasil é pobre. A gente só é soberbo, mas a gente é bem pobre e ferrado. E quem é que paga tributo no Brasil? Pobre. Os miseráveis não pagam porque são miseráveis, mas é pobre e classe média. Rico não tem tributo no Brasil, não. Olha que ele falou isso. E ele falou assim, que de acordo com os dados do PIB, e a arrecadação tributária das empresas, tantos por cento, tantos por cento. Entra no site do IBBA, vale a pena assistir essa palestra dele. E aí, pensando nisso, eu falei, é isso que a gente fala há milhões de anos. O Estado tem um poder único para poder realizar a finalidade pública, e para isso ele tem uma série de prerrogativas que são instrumentos de se executar aquilo que é a finalidade que tem que ser realizada. Ou seja, eu tenho um tanto de instrumento, de prerrogativa, de mecanismo, tipo tirar tributo de você sem você querer pagar, estabelecer limites para você poder ou não estacionar no meio da rua, estabelecer como você vai poder construir sua casa ou não, quais vão ser as regras para você acessar a escola, o ensino fundamental, médio, superior. O Estado manda na vida da gente o tempo inteiro. Da hora que a gente abre a torneira para receber água límpida, inodora. Quer dizer, depende, né? Tem lugar que ela não é nem límpida, nem inodora, nem sem gosto. Deixa pra lá. Mas enfim, da hora que você abre a torneira e sai um negócio dali que eles chamam de água, até a hora que você apaga a luz, na hora que você vai dormir, é Estado o tempo todo. A hora que você pôs o pé na rua, se você pode passar ou não, é Estado. E o que é esse poder? Esse é um poder que você distribui para atingir a finalidade pública. E aí a gente não pode confundir a coisa com o desvio da coisa. Nós estamos num momento em que o Estado não está muito bem na fita, né? O Estado já tem uns anos. Assim. Um momento, eu estou falando nem bem agora, eu estou falando, sei lá, uns 500 anos, que o Estado não está muito bem na fita aqui no Brasil. E no mundo, não sei se já teve. E aí você fala, mas por quê? No caso do Brasil, existe no nosso consciente, mesmo que a gente seja servidor e não reconheça isso daquela porta para fora, que o Estado é o dono. A gente, quando fala do Estado, a pessoa olha para você, gosta muito de você, e você fala assim, eu sou procuradora do Estado. Oi? Tipo, você vendeu a sua alma para o diabo? É mais ou menos assim. Não fica achando, olha, dessas carinhas que vocês não é igual. E pode saber que é hora que vocês dão as costas. Parece com a gente, mas trabalha no município. Está lá na secretaria. É assim. Tipo, aquela pessoa horrível que mama nas tetas do dinheiro de todos e não faz nada. É assim, não despista não, é isso mesmo. O Montesquieu, quando trabalhava as funções do Estado, as atividades que o Estado realiza para cumprir as finalidades públicas, primeiro ele falava de uma função de legislar. E aí, autores de direito, legislar é editar o direito positivo, já dizia que Seabra Fagundes. Legislar é elaborar a lei, é formular regras de direito que são, primeiro, normas gerais. O que é uma norma geral? É uma norma que não se destina a uma pessoa específica. Sabe aquela isenção tributária que tem até o CNPJ da empresa? Fala assim, aquela medida provisória que dá isenção tributária da empresa tal. Então, não pode. Sabe aquele concurso público que tem o CPF da pessoa? Vocês me puseram um edital de concurso de uma cidade que tem 15 mil habitantes. E eles estavam fazendo concurso público para a bibliotecária desse município de 15 mil habitantes. A bibliotecária tinha que ter doutorado em biblioteconomia na faculdade da USP. Era a única que servia. Quem acha que a sobrinha do prefeito tinha doutorado em biblioteconomia na faculdade da USP, põe o dedo aqui que já vai fechar. Ou seja, existem atos que têm abstração na sua caracterização. A lei, o edital de concurso, que não é lei, mas é um ato administrativo, abstrato, que por vezes rompe essa necessária adaptação com a exigência de não se dirigir a um caso específico. E na maioria das vezes, nesse caso, quando a lei, em vez de ser abstrata, ela se dirige a pessoas determinadas, essa lei rompe a finalidade pública e incorre num vício que se chama desvio de poder legislativo. Eu
falo que o direito administrativo ele é filhote do constitucional. Tem muita coisa que a gente vai na Constituição e resolve nessa vida. E o direito constitucional tem aprendido com o direito administrativo. Uma das coisas é a questão do desvio de poder. A rigor, eu posso editar uma lei para dar uma isenção tributária? Posso. Mas eu posso dar uma isenção tributária que não, por exemplo, atinge a finalidade de aumentar emprego, de gerar melhorias na economia, somente para pagar quem no Caixa 2 subsidiou a campanha dos últimos deputados estaduais? Não, não posso. Porque aí é desvio de poder legislativo. Então, a abstração e a generalidade é não dizer respeito a uma pessoa. A abstração é não dizer respeito a uma circunstância concreta. Generalidade e abstração, elas caminham juntas na caracterização da lei. E óbvio, lei é coercitiva, lei é obrigatória. Quando eu legislo, eu crio algo que tem obrigatoriamente de ser atendido, tanto pelo poder público como pela sociedade. É verdade que no Brasil, né, tem umas que pegam, tem umas que não pegam. É o fenômeno cultural de adesão social e pública à regra legal. Infelizmente, a gente ainda tem uma realidade em que isso é um fenômeno empírico, é da realidade, é do mundo. Quando você olha para o lado, você vê que tem uma lei que vai... Outro dia a gente estava discutindo a lei de informação administrativa. Eu tive muita esperança na lei de acesso à informação. Quando a LAI surgiu, eu falei, gente, isso tem um potencial de mudar a administração pública brasileira. E teve alguma coisa ali que o negócio não pegou como era para pegar. A gente percebe órgãos jurídicos que não disponibilizam atas das suas reuniões principais. Acesso à informação é algo tão importante em todos os países em que o Estado funciona, isso é absolutamente garantido. Eu me recordo, quando a gente fez um estudo, até arquitetonicamente, os órgãos públicos de outros países estão comprometidos com a transparência. Se você olhar na internet como que é o parlamento alemão, ele é um buraco onde as pessoas, os representantes, ficam lá, os mandatários do poder de legislar ficam no meio, e ao redor nós temos uma escada onde todo o povo, desde que se cadastre por questão de segurança, para que seja investigado em termos de terrorismo, se não é uma pessoa terrorista, etc., as pessoas podem ficar ao redor enxergando o que eles estão fazendo lá embaixo. Países como a Suécia, você tem o direito de participar de qualquer reunião, de qualquer agente público. É divulgada uma pauta e qualquer pessoa pode participar daquela reunião. Você já tem um grau de civilidade social, de civilidade pública, de civilidade de articulação e de convicção que a transparência é o melhor para todos em que isso se dá. A lei de acesso à informação pegou na Suécia, pegou na Alemanha, não pegou no Brasil. Então, essa história de que a coercitividade é algo que é característica intrínseca à lei é abstratamente verdadeira. Teoricamente é verdadeira, toda lei tem que ser cumprida, ponto. Mas do ponto de vista fático, a gente sabe que em matéria de administração pública não funciona assim. Muitas vezes eu já pegava um projeto e falava, se colocar isso aqui não vai para frente. Porque o pessoal não vai fazer isso não, tem que ir devagar. Então a lei está lá em vigor, mas você tem que fazer um projeto de política pública para que aquela lei angarie adesão social, adesão do quadro de pessoal da administração, adesão pública, propriamente dita. E aí tem uma característica que é da lei, que é quem inova no ordenamento jurídico é a lei. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso amanhã, no início da primeira aula, na parte da manhã. Essa visão clássica do Montesquieu, de que somente quem inova no ordenamento é a lei, é uma compreensão muito típica de quando Montesquieu escreveu. Porque se a gente pensar, até o século XVIII, a gente podia imaginar que o parlamento desse conta de, com o processo legislativo, dar resposta às demandas da sociedade. As demandas da sociedade eram mais ou menos limitadas, você tinha mais ou menos ali um número de demandas sobre as quais o Estado tinha que legislar,
e você dava conta daquele serviço. Hoje, com a quantidade de matéria que carece de normatização, com a evolução das características técnicas de cada uma dessas matérias, com a morosidade do processo legislativo, é muito difícil que a gente encontre a resposta de tudo em lei. Eu até brinco, e amanhã eu vou repetir, que é muito melhor uma resolução, uma portaria, do que você esperar uma lei federal do Congresso Nacional. Eu falo, tenha nas mãos uma resolução da Anatel e não conte com a Lei Geral de Telecomunicação. A chance de você conseguir resolver seu caso é muito melhor com a portaria da Anatel. A verdade é essa. Então, a história de, então, a portaria pode inovar? Não, não pode. Quem é que tem que inovar a lei? E o que é inovar? Essa é uma questão que a gente tem que responder. Por quê? Porque na época em que se concebeu uma teoria de que quem traz inovação geral, abstrata e obrigatória é só a lei, era uma época que o parlamento estava por cima da carne seca. Numa realidade como a atual, de muitas demandas complexas, processo legislativo moroso, insuficiência das respostas dadas, imaginar que todas as respostas que o município precisa virão da Câmara de Vereadores é meio que sonho. Não vai resultar isso em algo que de fato possa ser executado e planejado. De todo modo, o que a gente não pode é confundir alguma evolução que amanhã nós vamos trabalhar, como pode se dar, quais são os limites, qual é a realidade, com abdicar da existência do parlamento. E aí é muito importante que a gente olhe para a história dos países. Qualquer país que queira acabar com a democracia, ele faz duas coisas. Ele fecha o parlamento e ele acaba com a publicidade. Tem uma parte, aí me desculpem os ateus, eu acredito em Deus, e aí tem uma parte da Bíblia que fala que eu nunca vou me esquecer. As coisas más não vêm à tona quando não há luz sobre elas. A luz não chega até determinados lugares para que as coisas más possam vir à tona. Onde há transparência, onde há democracia, onde há discussão, você consegue identificar o mal muito mais facilmente. Se você não tem um lugar de discussão, como é o lugar do Poder Legislativo, se você não tem transparência, você solapa a base da democracia de qualquer estado brasileiro, de qualquer município. Não tem como você fazer sobreviver a democracia. Eu estava lendo um livro outro dia, Como as Democracias Morrem. Vale a pena, quem tiver oportunidade, dar uma lidinha nesse livro, é um livro super bacana. E existem aspectos que são fundamentais. E em relação ao parlamento brasileiro, tem algo que me preocupa. Porque por vezes a gente tem a instituição tão enfraquecida que você tem a situação perfeita para que você discuta a importância dessa instituição. Então, a gente passou por crises em relação ao Congresso Nacional, às diversas Assembleias Legislativas, às câmaras de vereadores no Brasil, tão acentuadas, de descumprimento de exigências mínimas tão grave, mas tão grave, que aí chega um momento em que você começa a falar, mas a gente precisa de parlamento mesmo? A gente precisa de poder legislativo mesmo? Precisa. Uma das formas essenciais de se ter democracia não é, obviamente, o único mecanismo, mas é a gente ter um foro para discutir, por meio de representantes indiretos, o que a sociedade quer em matéria de normatização. Não é perfeito, não é o ideal, mas é aquela velha história. A democracia é o pior regime, tirando todos os outros. E é mais ou menos isso. O parlamento que a gente tem, realmente, ele não tem nem telhado de vidro, não. Acho que nem telhado mais tem. Porque as crises pelas quais nós passamos são as mais graves possíveis. Me dá uma alternativa melhor do que a gente tem o Congresso, a Câmara de Vereadores e uma Assembleia. Não tem. E aí a gente precisa entender que reservar à lei um mínimo da inovação primária do ordenamento, então você trabalha com saúde, você trabalha com engenharia, você trabalha com obra pública, você trabalha com educação, você trabalha só com RH, não importa. Tem que ter uma base legal mínima. Precisa ter uma normatização mínima vinda de quem tem poder de legislar sobre aquela matéria. A gente não pode inventar a roda todo dia, normatizando administrativamente as coisas, como se não existisse legislação prévia. Então, esse é um aspecto fundamental
principalmente em se considerando que uma lei editada, ela tem que ser aplicada. E aí, em matéria de aplicação de lei, tem duas formas de aplicar sendo o Estado. A primeira aplicação é o Estado sendo município, Estado-membro e União, fazendo o que precisa fazer para satisfazer as necessidades coletivas. E a outra forma é sendo judiciário. Diante de um conflito de interesses, pode ser entre duas pessoas privadas, uma pessoa privada e uma pessoa pública, duas pessoas públicas, você aplicar o direito porque aquelas pessoas ali não se resolveram. Essa função executiva, ela, no nosso caso, é administrativa. Porque somos o quê? Servidores públicos. Então, a gente executa a lei mediante atos concretos. E nós somos parte da relação jurídica. Ou seja, o município de Almenara, quando pratica um ato administrativo, seja deferimento de férias de servidor, ou autorização de uso de bem público, ou qualquer tipo de competência administrativa, de poder de polícia, de punição, de arbitramento de multa, seja lá o que for, ele é parte da relação poder público-cidadão. E quando ele faz isso, ele pratica um ato concreto no exercício de ofício das suas atribuições. Eu costumo dizer que uma das coisas mais sensacionais de quando a gente é servidor é a gente descobrir que ninguém precisa mandar para que a gente faça. Por quê? Porque servidor público tem função. Estado não tem função? Servidor público tem função. O que é função? Função é algo a se realizar. Função é uma atividade que tem que ser desenvolvida. Não tem a parte de dizer, não, André, nossa, hoje eu acordei tão mal-humorada, não vou lá trabalhar, não. Não tem essa parte, não. Ser servidor é almoçar na casa da sogra todos os dias pela primeira vez. Vocês já almoçaram a primeira vez na casa da sogra? Eu tive um candidato a namorada há uns 3 anos, que levou para almoçar na casa da mãe dele. Ela me serviu buchada de bote. Quem acha que ela não estava feliz com o namoro, põe o dedo aqui que já vai fechar. E aí ela me serviu a buchada de bode, coisa que só as mulheres vão entender. Ela me serviu a buchada de bode, já com a colher em direção ao meu prato. Você come buchada? A gente odeia buchada. Lógico, adoro! Ela colocou 2 conchas de buchada de bode. Quando eu terminei, ela falou assim, quer mais? Eu falei, mas é óbvio, tá uma delícia. Eu terminei bem no dia seguinte, certo, né? Mas na casa da candidata à sogra, tem a parte de você dizer não, obrigada? Não. Sim, muito, por favor. Ser servidor é almoçar a primeira vez na casa da sogra o resto dos seus dias. O resto dos seus dias você vai sair, sentar no seu lugarzinho de trabalho e falar assim, sim, muito, por favor. Tô de TPM. Sim, muito, por favor. Tô com ódio do chefe. Sim, muito, por favor. Quero matar o prefeito. Sim, muito, por favor. Não importa o seu estado de espírito. Você tem função, você tem algo que tem que ser realizado. Não importa o aspecto anímico. Ou seja, não importa o espírito. Importa objetivamente a atividade que tem que ser realizada. Quem tem função tem que satisfazer as necessidades coletivas, independente de provocação. É diferente de um juiz. Um juiz não pode ver uma pessoa bater no carro da outra e falar assim, eu sou juiz, espera aí que eu vou resolver. Não. O juiz ele tem que ter a sua competência deflagrada. Os interessados têm que ir lá e falar assim, excelência, olha, fulano bateu no meu carro, meu vizinho pôs um muro mais pra cá, não pagou o aluguel, excelência, tira aquela criatura de lá. Ou seja, a função jurisdicional ela depende de deflagração do interessado. Ninguém precisa chegar para o município e falar assim, município de Belo Horizonte, reconstrua toda a cidade. Você não. Caiu para lá, verdade, então até rodou. O serviço dele é duro. De ofício, para satisfazer as necessidades coletivas, mas vai ter coisa que o bichinho vai ter que fazer, viu? A situação tá dramática. E de milhares de outros prefeitos, que vão ter que praticar atos como parte das relações jurídicas de direito público, por isso a relação é parcial, de forma concreta, não é para entrevista na Globo, né? É praticar atos que tenham resultados imediatos na realidade administrativa. E subordinado. Subordinado o quê? Primeiro é a lei, né? Ou seja, ao direito positivo como um todo. Segundo, subordinado ao controle. De quem?
de quem tem competência de controle. Nós vamos discutir ainda que todo mundo que tem competência, que é a gente. Como é que você exerce a função administrativa? De ofício, ninguém precisa pedir. Como é que se faz isso? Interpretando o ordenamento. Aí é que é a pegada. Primeiro, o que é interpretar? Pergunta de $1 milhão, teses e teses de doutorado sobre isso. A atividade hermenêutica, existe o sentido, não existe o sentido, a verdade, a versão da verdade, a teoria da linguagem, a argumentação, enfim, é uma ladeira sem fim. Vamos combinar aqui, nós, pessoas práticas que têm praticado todo dia e não podemos ficar nessa loucuração acadêmica, é assim, a gente tem que olhar as normas tudinho e decidir o que nós vamos fazer. Esse processo significa dar significado à norma jurídica a partir de uma realidade que só de você olhar para ela você a reconstrói. Vocês já repararam como quem olha o microfone de um lado enxerga uma coisa, quem olha do outro enxerga outra? Eu olho daqui para cá, vejo um tanto de gente bonita. Vocês olham daí para mim, uma pessoa que está lutando para emagrecer e não consegue. Bom, cada um olhou o microfone, eu vi um trem, vocês viram outro. É assim a vida. O direito é igualzinho. Você olha a Constituição, vê um trem, outro olha a Constituição, vê outro. Menino, que situação! Aí a gente precisa não pegar a partitura da Quinta Sinfonia de Beethoven e tocar creu, porque não dá. Porque tem uma galera que pega a Quinta Sinfonia e toca creu. Sabe Deus como que faz isso? Não pode. Quinta Sinfonia. Creu. Se gostar, tudo bem, respeito, não gosto, vamos pro lado de cá, cada qual com seu cada qual, né? Mas pegar a partitura da Constituição, pegar a partitura da lei, pegar a partitura da portaria, do decreto, da resolução e ver qual é a musiquinha que dá para sair dali, né? Com uma atividade que tem o olhar de quem interpreta, tem o olhar da realidade sobre o qual você se dá e alguma significação você vai ter que tirar dali. Observando os limites da sua competência, que aí tem uma outra coisa. No direito, agora, eles falam um negócio muito chique, que é muito verdade. Um homem muito esperto, Paulo Alberto, um dos maiores doutrinadores portugueses de direito administrativo. Ele fala que hoje, dentro da administração, nós temos vários centros de poder. Por quê? Porque o sentido de uma norma eu não consigo mais diretamente olhando só a lei. Cada pessoa que aplica a norma dá uma olhadinha na realidade, olha a lei, olha a Constituição, olha a portaria, dá uma olhadinha ali e fala assim, aqui eu acho que é isso. Ou seja, cada pessoa que olha os textos normativos, cada pessoa que olha o texto da Constituição, o texto da lei, o texto da resolução da via circular portaria, vai dali extrair daquele conjunto uma norma, que é o significado que eu extraio dos textos. E aí Paulo Alberto fala, hoje a gente tem que ter um cuidado danado, porque antigamente, quem era o centro produtor de norma? Legislativo. E hoje? Agora, menino, é uma turma. Quem está aí na administração é centro produtor de norma, e juiz é centro produtor de norma, IMP é centro produtor, o pessoal está produzindo. É uma produção louca de norma. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque para a gente cair num estado de anarquia e esquizofrenia estatal, você não atravessa nem a rua. Então é preciso que você, ao estabelecer essa atividade de dar significado aos textos normativos, respeite inclusive os limites da competência. Porque não pode ser casa da mãe Joana. A gente precisa ter um mínimo de organização para que sentidos, inclusive, respeitem o princípio da isonomia. Eu não posso uma pessoa pedir uma licença para construir, cumprir requisitos. Ela conseguir e ela não conseguir. As duas cumprindo os mesmos requisitos. Não pode. Nós precisamos respeitar os limites. 10 minutos, que absurdo. Falei tão pouco, quase nada. Não cheguei nem na função judicial. É preciso que a gente respeite os limites do próprio texto normativo, da própria realidade e assegure um mínimo de isonomia em relação àquilo. Hoje tem um negócio no direito que é muito importante, que vocês precisam ficar muito atentos no município, que é, considera-se decisão em um caso no qual há alguma liberdade de opção como um precedente. Então, se alguém pede uma licença em determinadas condições, vou falar férias, que é mais fácil que férias é discricionário,
pede férias e você defere férias sem nenhum tipo de requisito objetivo colocado, sem nenhum limite, e outra pessoa pede e você indefere, existiu uma quebra em relação à isonomia. É preciso que haja parâmetros para aquelas decisões serem tomadas de forma objetiva. Eu não posso... tal bar quer colocar mesa na esquina sexta-feira de noite e sábado. Pode. Na esquina seguinte, o outro bar pede, o outro bar não pode. Não tem nenhuma regra que autoriza um e impede o outro. Ah, não, aquele outro não pode, porque é o caminho da escola, da faculdade, que passa um tanto de gente à noite. Ok, existe uma razão fática para interferir ali. Porque se não existir, centro produtor de norma em nome do município e do estado não pode ser arbítrio, e aí me desculpem a vulgaridade da expressão, cagante de vontade que não tem base na lei. Uma coisa é você interpretar o ordenamento e dali extrair daqueles textos uma norma que atende os requisitos dos textos normativos. A outra coisa é, em determinadas situações, você usar uma margem de liberdade que a lei dá para ter decisões arbitrárias. Essa é só a introdução de uma ideia que eu vou retomar. E a última coisa que eu vou falar vai ser em relação à função judicial, que, como já dá para imaginar, também com a execução coativa da lei, tem algo de diferente, que é, só pode o judiciário, enquanto Estado, aplicar a lei coativamente se a parte interessada provocar o poder judiciário. E o judiciário, lembra que nós, como servidores, interpretamos a lei provisoriamente? Por quê? Porque alguém pode vir depois. Quem é que vem depois? O judiciário. Se você está lá, eu vou deixar ou não vou deixar usar a calçada para colocar as cadeiras no bar da esquina? Aí você fala assim, não pode pôr não. E o dono do bar fica fundo da vida com você. Ele pode bater lá na porta do juiz e falar assim, excelência, ai que absurdo, não tem razão nenhuma para interferir o uso do bem público, que é a calçada de todos, eu estou querendo só sabe nem tem aula na porcaria daquela escola, não pedi para colocar as cadeiras sexta-feira não. Ou seja, a parte conformada com o ato da administração pública que lhe foi contrário, alega ofensa a um direito que entende integrar seu patrimônio. E submete essa questão a quê? Ao juiz. Quem é o juiz ali? O juiz também é Estado. O servidor do município é Estado, só que é Estado de administração. O juiz é Estado o quê? Estado judiciário. Ele é um estranho imparcial. Pelo menos deveria ser em todos os casos. E como estranho e imparcial, estranho falar isso hoje, né? Não estou lembrando aqui do Jornal Nacional, deixa eu falar. Estranho e imparcial, ele deve se pronunciar na interpretação do ordenamento, aplicando a legalidade, que hoje, eu vou explicar para vocês o que significa, a gente entende que é a juridicidade. Para eu bater na porta do judiciário, eu preciso de quê? Briga, cafuzão, lide, situação contenciosa, ou seja, duas pessoas privadas, ou o Estado com outro Estado, por exemplo, o município com outro, o município com o Estado, ou o município com o servidor dele, não importa. Entram em confronto e apresentam aquela confusão para uma pessoa resolver. Eu brinco que o juiz é a mãe da família. Então, todo mundo briga e vai em quem? A mãe, tem que ter, né? A mãe vai lá e é o judiciário que resolve tudo. Faz como? Interpretação definitiva do direito controvertido, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser retirada da apreciação do judiciário, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e uma vez o judiciário solucionando esse conflito de interesse, o caso acabou. Existem possibilidades relativas à ação rescisória, mas que uma vez ultrapassado esse limite, o caso acabou. É uma solução definitiva do conflito de interesses. Que é para quê? Para acabar com a briga. Então, diante de uma briga, alguém pede o juiz para resolver e o juiz resolve a briga e acaba o caso. E a solução colocada vai ser a solução definitiva. A Constituição de 1988, ela fez uma promessa muito ousada. Ela falou que ia ter judiciário para decidir todos os conflitos de interesse. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser retirada da apreciação judiciária. E o que aconteceu com as pessoas do país? Descumpriram o judiciário. E aí o povo começou a brigar assim. Sabe aquela coisa? Pegou a tampa da caneta e começou a tampa da caneta. Gostava tanto da tampa da caneta. Vai
juizado especial, obrigado a tampa da caneta. E, além disso, sendo nós administração pública, sabemos que, muito além da tampa da caneta, as pessoas descobriram que as ineficiências administrativas sujeitavam-se a controle jurisdicional. Algumas escolhas públicas contrárias a interesses de determinadas pessoas submetem-se ao controle jurisdicional. E aí, o que nós temos como experiência? Um volume avassalador de processos. Uma estrutura judiciária afogada em um número inimaginável de demandas que precisa resolver. Não dando a solução definitiva para trancar a situação contenciosa num prazo razoável. Isso leva a uma eternização de conflitos que compromete o próprio equilíbrio da base do convívio social. E aí as pessoas começam a procurar outras saídas. As outras saídas para a função jurisdicional nos últimos anos implicam desde mediação, em que as próprias partes buscam, com a facilitação do processo de escuta por um terceiro, produzir aquilo que seja a solução adequada, a arbitragem. As pessoas falam assim, Raquel, o que é arbitragem? Arbitragem, em vez de eu ir em um juiz, eu ir em alguém que tem um conhecimento técnico e que vai fazer o que o juiz faz, definir o conflito de interesses com definitividade. Qual que é a diferença do árbitro para o juiz? O árbitro não é Estado, o juiz é Estado. E a arbitragem, ela é uma escolha das partes que estão em confronto. Uma escolha pode ser preliminar, pode ser previamente acordada, pode ser acordada diante do surgimento do conflito de interesse. Qual que é a diferença de arbitragem para mediação? A arbitragem, como a função judicial, ela é uma heterocomposição. Por que ela é uma heterocomposição? Porque a composição, ou seja, a solução, ela não vem de quem está brigando, ela vem de fora. Quando quem está brigando busca no juiz, o juiz é quem está brigando? Não, o juiz é imparcial. Quando quem está brigando busca, não, é de fora. Então é hetero, é outro. A composição, a solução vem de fora, vem do judiciário ou vem da arbitragem, do árbitro. Na mediação, não. A mediação é autocomposição. As partes brigonas vão elas próprias produzir a solução. Vai ter um terceiro que vai intervir para facilitar a escuta, para facilitar que a solução seja contrária. Então, gente, eu brinco que é mais ou menos assim. A sensação que eu tenho é que mediação é uma terapia comportamental. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, você não está escutando um outro, o terapeuta fala assim, você está escutando o que ele fala? Não, presta atenção, calou, agora é a vez dele. Terapia comportamental. E as outras formas são meio psicanálise, assim, sabe? Você fica lá falando. E não tem solução nenhuma, fica aquela coisa bem vaga, assim. A mediação é uma forma de você chegar a uma solução mediante comportamentos que facilitem que se produzam aquela solução. A gente vê claramente que a função judicial hoje em dia não tem dado conta de ser esse foro de resolução de conflitos e que a gente está procurando outras soluções. Então, na verdade, você não pode falar em separação estanque de funções entre os poderes sem nenhum tipo de mescla mínima, até mesmo considerando a literalidade da Constituição. A Constituição, na sua literalidade, fala que o Senado julga, chefe do Executivo Federal, no caso de crime de responsabilidade. Estabelece a autonomia política dos poderes, inclusive poder legislativo e judiciário. Daí porque legislativo e judiciário também administram. Então, a gente não pode falar em exclusividade de funções para os poderes, nem em separação estanque. O que existe é uma primazia de atividades em determinados poderes. É óbvio que o que o judiciário faz com primazia, com preferência, em maior número, é julgar. E o que o legislativo faz com primazia, com preferência, é legislar. E a administração pública, o que ela faz? Aplicar a lei de ofício para satisfazer as necessidades coletivas. Mas a tal separação estanque de funções entre poderes, sem nenhum tipo de articulação, superposição, coordenação, isso não é imaginável. Mas além de questionar
que não existe como possível hoje falar numa teoria da separação dos poderes, eu quero fazer outra pergunta. Será que só existem essas três funções desses três poderes mesmo? Só existe a função de legislar, a função de administrar e a de julgar? Porque tem um negócio que a gente vê falar todo dia, que é tipo assim, política pública. Elaboração de política pública. Atos que são típicos de determinadas esferas, como, por exemplo, países, volta e meia se deparam com isso, declaração de guerra, intervenção federal da União nos estados. Nós temos atos de representação diplomática que são típicos atos governamentais. E vamos combinar, quando no município você senta para ver qual é a política de educação, quando no município você senta para ver qual vai ser a política de saúde, qual vai ser a política de ordenamento no uso do solo, como é que vai ser a política de proteção ambiental no município, isso não é legislar. Isso não é aplicar o direito de ofício para satisfazer a necessidade coletiva e muito menos julgar. Isso é um ato de governo. E aí, normalmente, as pessoas perguntam, por que a gente estuda tão pouco sobre função política e função de governo? Dentro da ciência do direito administrativo, por causa de uma coisa. A função política e a função de governo, ela surgiu meio assim, sabe, sujeira? Por quê? Por que a função política de governo surgiu bem sujeira no direito administrativo? Porque ela surgiu para liberar o Estado de responder pelos atos de função política e função governamental. Existe uma frase, o direito administrativo brasileiro ele é muito inspirado no direito francês. E existia uma frase no direito administrativo francês que era "Le roi ne peut mal faire". O que é isso? O rei não pode fazer mal. O rei era a parte do governo do Estado. Então, como o Estado, no tocante ao governo, era o rei, e o rei não podia errar, inventou-se que havia uma teoria de função política, ato de governo, que é assim, no que é ato de governo ninguém erra, porque o rei não pode errar. O Conselho de Estado francês, e aí lá na França é bem diferente daqui. Aqui a gente tem um judiciário que julga tanto as relações privadas quanto as públicas. Lá as relações públicas são separadas do judiciário, tem um órgão que chama Conselho de Estado. É como se fosse um judiciário só para o Estado. Esse judiciário só para o Estado lá entendia que quando o Estado errava, fazendo ato de governo, fazendo função política, elaborando políticas públicas ou qualquer coisa que se enquadrasse como governo, ele não estava obrigado a responder perante quem ele prejudicou. Então todo mundo meio que olhava assim para a função de governo e política, pô, sacanagem, falar que uma coisa que é função de governo só para o Estado ficar livre das coisas erradas que fez, isso não é nada, não pegou bem. A disciplina foi evoluindo e a coisa não pegou bem. E aí, mais uma vez, eu vou repetir algo que eu falei na manhã. Não confundam o conceito técnico com o mau uso do conceito técnico. Então, não confundam a necessidade que a gente tem do Estado, da supremacia do interesse público, com a manipulação da supremacia do interesse público para a proteção de interesses privados transitórios. O mau uso é que é ruim, não é o conceito que é ruim. A mesma coisa aqui. Não confundam o conceito técnico de função política, ato de governo, com o mau uso que historicamente se fez desses conceitos para que o Estado, naquela época, ficasse livre de responder pelas consequências danosas resultantes das suas condutas governamentais equivocadas causadoras de prejuízo ao terceiro. Uma coisa, outra coisa. Primeira coisa que a gente tem que perguntar, existe função política? Existe. Existe ato de governo? Existe. O que é uma função política? O que é uma atividade governamental? É você eleger aquelas que serão as diretrizes basilares que em algum momento vão virar lei, vão virar atos normativos da administração e vão ser aplicadas pela própria administração pública. E no Brasil, a gente tem uma dificuldade de vislumbrar isso, sabe por quê? Porque no Brasil, a função de governo, ela é primordialmente exercida por quem? Cúpula do Executivo e Poder Legislativo. Na hora que vai decidir assim, reforma da Previdência, uma coisa que quase nunca acontece aqui no Brasil, reforma da
diretrizes basilares do Estado que vão definir o que vai virar lei e o que vai virar ação pública. A gente chama quem para conversar sobre isso? Deputado, senador, se é no município, vereador e a cúpula do executivo. Nós estamos falando do chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, os vices e os ministros e secretários, basicamente. Ninguém chama assim, ó, juiz, vem aqui me contar o que você acha aí da reforma tributária. Ministério Público, vem aqui conversar comigo sobre a lei que nós ainda vamos fazer, que por enquanto a gente está planejando. No Brasil, a tradição é que a atividade governamental ela está na cúpula de quem administra e no poder legislativo. Aí dá uma baralhada na cabeça da gente, porque a gente mistura um pouco da atividade legislativa, que vem depois da atividade política, com um pouco da atividade administrativa, que é necessária para a execução da política pública concebida. E a gente ainda não tem uma tradição que é importantíssima, que é a participação social na formulação de políticas públicas. A gente ainda vive uma realidade em que os espaços da integração da comunidade no momento da concepção do principal ato de governo que eu considero, que é a elaboração de uma política pública, não é prática corriqueira comum e enraizada. Já tive o cuidado de acompanhar alguns momentos de elaboração de política pública muito importantes. Não sei se vocês lembram na época que criaram a Anatel, a ANEEL, muitos aí não devia nem ser nascido, deixa pra lá na década de 90, 98, por aí. Eu tive o cuidado assim, de início dos anos 2000, frequentar algumas audiências públicas das agências reguladoras, em face das quais se normatizou, por exemplo, empresas espelho na área de energia elétrica, para não ter mais só a energia elétrica da CEMIG, ter outras empresas que produzam e coloquem na rede distribuidora aquela energia e que possam comercializar aquela energia também. Eu participei de algumas audiências públicas em Brasília. Eu preciso contar para vocês que eu não entendi 70% do que era dito. Veja bem, eu não estou falando que eu divergi. Eu estou falando que eu não alcancei o português que estava sendo tratado. Que era uma coisa, tipo assim, um contrato de interconexão do sistema interconexial que supera o XP3 do não sei o quê. E aí eles brigavam. Era só advogado, técnico, e eles falavam uma língua que não era português. Parecia português, os fonemas eram bem parecidos. Aquilo não era português, não. E eles brigavam loucamente sobre os absurdos do não sei o quê, do não sei o quê. E aí eu fico pensando, como é que você vai ter uma participação social de quem precisa da luz se uma pessoa especializada em direito administrativo não conseguia acompanhar a discussão? A gente tinha que estudar energia elétrica para participar da discussão, porque sem estudar energia elétrica, física, as coisas assim, não conseguia, não. E mais, a gente vive num país onde as pessoas nadam em esgoto, não têm acesso à UPA, não têm acesso ao mínimo de segurança pública. Vocês acham mesmo que quem nada em esgoto vai para a audiência pública da Anatel? A pessoa está ali vendendo almoço para todo mundo jantar. Ela está tentando garantir a sobrevivência dela e da família dela. Como é que você vai ter participação social de um povo que não passou pelo estado do bem-estar? Porque as pessoas falam assim, mas funcionou tão bem em outros países? Fala, lógico, a época que os outros países viveram o estado do bem-estar social, que foi pós-Segunda Guerra, que o Estado teve que assumir tudo nos outros países para bancar trabalho. As pessoas cavucavam a terra para quê? Para nada, só para ganhar salário. O Estado bancou trabalho, o Estado bancou educação, o Estado bancou saúde, o Estado bancou. Aí ele formou uma geração de seres pensantes que tinham o mínimo dos direitos fundamentais. É óbvio que essas pessoas conseguem participar como sociedade da formação de uma política pública enquanto atividade governamental. Agora, um país como o nosso, em que isso nunca chegou a acontecer, você depende de quê? Da raça do brasileiro que não desiste. Porque, na verdade, ele ainda não recebeu do Estado que ele precisaria para se engajar. E mais, o Estado em si nunca esteve convencido e agora eu acho que está cada vez mais contra os espaços sociais de participação na elaboração de política pública. Então, os conselhos estão sendo extintos, os órgãos colegiados estão tendo a sua composição alterada, a coisa está sendo minada do ponto de vista do coletivo na participação da função política. Vejam que perigo que é isso. A gente está em um estado em que, para
tradicionalmente, quem exerce a função de governo é a cúpula do executivo e o legislativo, em que nós éramos neófitos, bebezinho, criança bebê bobo, em matéria de participação social, e que antes que a gente chegasse à primeira infância, a gente era só criança bebê, antes que a gente chegasse à primeira infância, já estão contando, já está rolando um caixãozinho no bicho do 7º dia, porque não se deseja de fato que haja uma participação social. E aí eu vou contar para vocês. O que nos cabe, enquanto servidores e enquanto cidadãos, é buscar a participação social. Existe um negócio da Constituição chamado direito de petição. Existe um negócio da Constituição que é: eu tenho o direito de provocar a administração no sentido que se entende cabível e necessário. Se a gente esperar que o Estado prepare a gente para a gente participar da elaboração de política pública do Estado, senta lá, Cláudia, não vai acontecer nunca. Ou você descobre que, sem ter sido preparado pelo Estado, você tem desejo suficiente de que isso aconteça. E com o que você tem, você se dispõe a sugerir, participar, incomodar a ferrinha de dentista, sabe a pessoa problema? Vira a pessoa problema. Sugira para que haja crescimento, não é para destruir, não, ou é para fazer com que novas saídas aperfeiçoadas possam acontecer. Uma das coisas que a gente fala muito em boteco, e sentando em cima da própria responsabilidade devidamente, é que, no Brasil, o que é de todo mundo é de ninguém. Função política é o que é mais de todo mundo que existe, porque é uma discussão que ela é pré-direito. Ela vem antes do direito, ela tem nada a ver com o direito ainda. É a hora que você vai decidir o que vai virar direito. Tem um doutrinador português chamado Marcelo Caetano, que ele falava: é como se fosse uma quarta função do Estado, que antecede a elaboração do direito positivo. Uma sociedade madura precisa discutir o que resultará do direito positivado. A gente não pode hoje deixar isso só na mão do poder legislativo. A gente não pode deixar que o resultado da legislação do país, que formula política pública, seja vontade de uma meia dúzia de eleitos. Não faz sentido isso. E é engraçado que alguns setores têm percebido a importância dessa participação. Porque essa participação, ela oxigena a atividade do Estado. Quer ver uma atividade do Estado que nunca teve, tradicionalmente, oxigenação com participação de quem é de fora? Até porque se trata mesmo de um espaço de poder muito reservado, protegido, o espaço do judiciário. O espaço do judiciário é um espaço de poder muito protegido e reservado para a função. Até pela característica da atividade que os magistrados exercem. O que a gente percebe? Que alguns tribunais já estão percebendo a importância de oxigenar. A quantidade de audiência pública que o Supremo Tribunal Federal fez nos últimos anos, raríssimo, isso não acontecia. Isso é o juiz meio que pela primeira vez falando: talvez eu não seja Deus o tempo todo e não saiba tudo. Já tá bom. Para quem achava que era Deus, 365 dias do ano, 24 horas por dia, a humildade dos 11 deuses do Deus serve de muito bom exemplo para quem está embaixo. Eles estão falando: a gente não sabe tudo. Que legal, ninguém sabe. Boa coisa de descobrir. Eu falo que quem fez direito deve ter passado por esse problema. A gente entra, todo mundo na faculdade de direito, gente normal. E a gente sai achando que é Deus. Eu não sei o que eles fazem com a gente lá dentro. É alguma coisa que eles fazem, que atrapalha muito a cabecinha da gente. A gente sai achando que a gente sabe tudo e que é melhor que todo mundo. Aí a gente tem que ter muito pai, mãe, namorado, marido, amigo, para te dar porrada e falar assim: é comigo que você está falando, acorda para cuspir? Tu não é nada, não. Para manter os pezinhos no chão, porque o conhecimento da ciência jurídica, eles nos perverte ao ponto que é muito difícil você manter os pés no chão, tipo, existe um outro saber tão ou mais importante do que o meu, que é tão ou mais relevante do que o meu. Não é difícil mais. Quem não é da área jurídica sequer desconfia da batalha diária que a gente tem que enfrentar. Até porque a gente consegue ser tratado como se soubesse tudo, o que é o pior de tudo. Já repararam que a gente que é formado em direito é doutor? Você tem feito doutorado? Doutor, não vai. É médico e advogado. Tudo doutor. Se for juiz de excelência, aí gente de excelência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito da excelência, amém. Né? O Espírito Santo amém, a excelência, amém. E junto de Deus nosso Senhor. E o que esse judiciário, tão convicto do seu poder, tem feito? Tem feito jornadas, ouvindo profissionais das diversas áreas, civil, processo civil, agora vai ter de administrativo em abril,
Quem é do setor público, pelo amor de Deus, ajuda a gente com as sugestões de enunciado lá, porque senão nós vamos tomar de 10 a 0. Porque a advocacia privada está toda em cima. Você pode entrar no site do STJ, procurar jornada e sugerir enunciados com motivação. Quem precisa fazer isso são nós que estamos na ponta. Não é advogado que está fazendo doutorado em Coimbra, não. É a gente aqui que vê o que é o litígio do município todo dia, que vê o que não funciona e o que ajuda e o que atrapalha da decisão judicial. Olha o que o judiciário está fazendo. Eu, órgão protetor da legislação federal, Superior Tribunal de Justiça, estou aberto para ouvir, inclusive sem identificação, todas as sugestões relativas a temas da administração pública. Organização administrativa, licitação, contrato, ato administrativo, revisão, autotutela, prescrição, decato, tudo. Tudo. Se a gente não participar, sabe quem vai participar? Os advogados privados. Sabe como é que vão ser os enunciados do STJ? Favoráveis aos escritórios dos advogados privados. Sabe o que vai acontecer com os municípios? Entendimentos contrários em quem é o dono da bola. Quem é que é o dono da bola? O judiciário. Quem é que é o chefe do dono da bola em relação à legislação federal? O STJ. Acima dele só quem? O STF, que é matéria diferente, que é a Constituição Federal. Entendem que a gente não tem tradição de participar e quando pode a gente fala, mas isso não é pra mim, não. O que eu tenho a ver com o STJ? Esse trem de jornada, que mensagem é essa? Isso vai virar súmula? Enunciado não serve pra nada. Ah, essa professora, isso é bem coisa de quem vem de Belo Horizonte falar uma outra pra gente. Vejam, a gente tem automaticamente uma sensação de que comigo não tá. Isso não me diz respeito. Função de governo diz respeito a todos nós. Função política diz respeito a todos nós. E tem algo que sempre se reconheceu e que a gente esquece. A função de governo e a função política tem submissão integral à Constituição Federal. Existe a chamada responsabilização constitucional. Sabe a história de que você inventou que existia uma função de governo para falar que o Estado não responde, ele está livre para decidir o que é? Isso não fala mais não. Porque qualquer coisa que o Estado faz, ele faz em nome do poder que lhe foi transferido pelo povo. A historinha. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nós somos de uma República Federativa Brasileira. O poder é da sociedade brasileira. Qualquer poder, inclusive o poder de planejar políticas públicas. Se eu planejo uma política pública que leva ao comprometimento da finalidade que ela deveria, ao virar legislação e ser executada, realizar, eu estou atuando contra a Constituição. E aí eu já estou falando um bocado de coisa que parece meio óbvio, mas que tem hora que a turma reconhece e tem hora que a turma não reconhece. Se eu estou falando que existe uma função de governo, que a função de governo está submetida à Constituição, e amanhã nós vamos entender o que significa estar submetido à Constituição. É estar submetido a exigências como motivação, proporcionalidade. Não pode ficar decidindo qualquer coisa absurda, sem nenhuma razão com a realidade. Não pode não explicar por que está decidindo. Você sabe o que é engraçado? Que em muitos momentos, por exemplo, quando estabeleceu o dever dos municípios providenciarem creche para todas as crianças de menos de 6 anos, o Supremo fez esse raciocínio. Elaborar a política pública é ato de governo. Ato de governo está submetido à Constituição. A Constituição obriga que as crianças de menos de 6 anos tenham direito à creche. Municípios do país, todos tenham creche para todas as crianças. Ponto. Simples e fácil. Na hora de decidir se o indulto do Temer tinha que ser motivado ou não para mandar para fora da cadeia Lé com CRE, A com B, falando, não é bem assim não. Indulto é mesmo um ato político, mas é um ato político, um pouco político, um pouco assim político, talvez não tão político, pode ser médio político. Assim, tem que motivar, mas não tem que motivar. Mas é uma discricionariedade política, que é uma discricionariedade política. E aí não motivou, mas o que tem no motivar, né? Tudo bobagem é ato político mesmo, um pouco político, muito político, um pouco motivar, menos motivar. Mantém aí pra lá, do jeito que tá. Não sei como tá não, mas vocês mantêm. Ou seja, a Corte Suprema do país, na hora de interpretar com uniformidade um requisito básico, é assim. Uma coisa é governo, Governo está submetido à Constituição? Tá. Está submetido à Constituição significa motivar, proporcionalidade, ampla defesa, contraditória, realidade, blá, blá. Sim, tem que exigir isso de todo mundo ou não tem que exigir isso de ninguém. Das duas, uma.
Ou então a coisa não é ato político. E aí vai ser ato administrativo e vai ser pior ainda. Mas se é ato político e você já decidiu que ato político está submetido à Constituição e a determinadas exigências, eu não posso exigir para uma coisa e não exigir para outra coisa. E aí, logo em seguida, vocês lembram quando invadiram a USP, a Faculdade de Direito da USP, para arrancar umas faixas lá dentro? Ali o Supremo falou, não pode direito e liberdade de expressão. Qualquer manifestação que tem natureza política pode. Na semana seguinte, um dos ministros do Supremo, ministro Alexandre Moraes, julgando uma outra questão, falou, não é assim não. A discricionariedade política é uma discricionariedade, significa liberdade. É a submissão à Constituição, mas a submissão assim, né, gente, do submetido. E submete, mas a pessoa é livre. É uma submissão de alguém livre. Aí dá vontade de falar assim, filho, escolhe, você está lá, você está cá. Das duas, uma. Ou aquilo é um ato de governo que está submetido à Constituição e você vai colocar todas as restrições principiológicas sobre aquele ato, ou aquilo, sendo ato de governo, você não vai submeter à Constituição e tem que ter o peito de escrever isso. Que a função governamental está fora dos limites da Constituição. Eu quero ver quem é que vai ter peito de escrever isso em pleno século XXI. Percebem que parece uma coisa só cultural, mas a cultura chega ao jurídico e você continua tendo uma insegurança na compreensão da coisa, e aí dá uma sensação assim, Raquel, parece que cada hora é de um jeito. Não parece, não, é mesmo. Cada hora é de um jeito. Raquel, mas me dá uma sensação de arbítrio. Menino, é isso aí. A gente precisa construir algo que seja mais coeso, que seja mais coerente e que sirva de paradigma. E vocês percebem que um dos grandes problemas é, quando eu vou discutir, existe função política ou não? O ato de governo está submetido à Constituição ou não? Quem é que vai falar por último? O dono da bola. Quem é o dono da bola? O judiciário. Quem é que fala por último no judiciário? Aí, agora que depende, né? Depende de quem é a competência, de quantos recursos se interpôs, se chegou nos tribunais superiores ou não, se foi ao STJ, se foi ao STF. Porque dentro do próprio STF, você tem divergência. Outro dia eu pensei em entrar com embargos declaratórios do gabinete do desembargador. Que um assessor pensa de um jeito, o outro assessor pensa do outro, o desembargador vota dos dois jeitos. Deu vontade de falar assim, eu quero uniformizar o entendimento do senhor com o senhor mesmo. Dá para o senhor decidir isso todo dia, de um jeito só, para a gente saber bem o que o senhor pensa? Porque é isso, a gente vive num momento em que há uma certa evolução no sentido de se reconhecer a necessidade de uniformização jurisprudencial, de segurança. Hoje você tem coisas que não existiam antes da reforma do Código de Processo Civil de 2015. Incidentes de resolução de demandas repetitivas. Existem vários instrumentos que querem padronizar, mas quando dentro de um próprio tribunal e, por vezes, dentro da Corte Suprema do país, você tem divergência interna entre os 11 ministros e dos ministros com eles mesmos. Vou dar um outro exemplo que para mim é um negócio assim, surreal. Editar a súmula vinculante 13. É uma súmula que proíbe nepotismo. Alguém que seja agente político, detentor de cargo comissionado ou função comissionada em uma determinada pessoa, então, por exemplo, no município de Almenara, não pode nomear para um cargo comissionado ou para uma função comissionada alguém que seja parente, direto, consanguíneo, colateral, de até terceiro grau, nem existe mais em terceiro grau no Código Civil, mas a súmula fala isso, marido, companheiro, então não pode marido, companheiro, filho, neto, pai, avó, primo, tudo que é até terceiro grau não pode. Ótimo. Isso o Supremo estabeleceu na súmula vinculante 13. Agora, cada um dos ministros, em casos concretos, diverge da própria súmula que eles próprios editaram. Então é assim, isso vale, mas antes teve uma decisão que falava que não valia para agente político. Não vale para função política. Então você não pode nomear, mas você pode nomear para ministro, secretário, para quem for função política. Porque teve uma decisão do Supremo falando isso. Aí vem numa outra decisão e fala, não, é verdade que a gente falou, mas nesse caso aqui, a gente não vai falar, porque nesse caso aqui não tem competência da pessoa que foi nomeada secretária de saúde. Aí vai com outro ministro e fala assim, não, é absoluto. Para nomeação com a função política, eu posso nomear quem eu quiser. E os próprios ministros, entre si, não mantêm uma linha única decisória. É óbvio que isso cria um nível de insegurança jurídica. Por quê? Porque
experiência decisória dentro da administração pública, porque vocês não podem decidir por uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro jeito. Teoria dos precedentes administrativos. Ótimo, vale para mim, mas não vale para você não, né, queridão? Ou seja, comigo eu tenho que decidir, enquanto município, mantendo a coerência em todas as minhas decisões. Mas para você, sendo judiciário, a gente vai continuar nesse grau de instabilidade, até por decisões monocráticas dos processos que os juízes podem proferir. É uma incongruência que precisa ser enfrentada. Isso não afasta o fato de que função política existe. Para mim, é mais importante a elaboração de política pública. Ela está submetida à Constituição e a tudo que nós vamos estudar amanhã. Uma outra pergunta é, existe mesmo função legislativa? Que quem exerce é Câmara, Assembleia e Congresso Nacional? Ou existe uma função normativa, que é muito mais ampla? Porque vamos combinar, se a gente começar com a Constituição, tratados internacionais ratificados pelo Senado, leis, de lei delegada a lei complementar, com a variação infinda. Aí começa, eu falo que é a prova de que a gente nunca conformou no Brasil que quem legisla é o legislativo. Medida provisória, que nada mais é do que uma substituição do decreto-lei. As próprias leis delegadas de início de mandato é isso, você recebe do legislativo autorização para dentro do executivo ser editada a legislação que você deseja. É basicamente isso. A gente tem uma tradição no Brasil de dividir o poder normativo com o poder executivo.